Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podemos nos sentar. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre um acontecimento que, na verdade, pela liturgia, nós vamos vivenciar este acontecimento no domingo. Domingo, nós celebramos o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, que para nós cristãos é um marco, não é mesmo? É um marco em nossa vida. E o Evangelho vai narrar da seguinte forma para nós. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, como é precioso para nós compreender em nossa vida cristã a presença do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Que quando nós compreendemos em nossa caminhada o que o Espírito Santo realiza em nossa vida, tudo se faz diferente. E foi isso que aconteceu também na vida daqueles discípulos, na vida daquelas pessoas que ali se encontravam. Caminhavam, experimentaram em sua vida dores, sofrimentos, situações de dificuldade. Mas estes discípulos em específico tiveram a oportunidade em suas vidas de caminharem com Cristo, de caminharem com Ele, de aprenderem com Ele, de, em meio à sua história, à sua vida com Jesus, ver milagres, prodígios, acontecimentos que jamais humanamente alguém poderia assistir em sua vida. E foi isso que Jesus fez com este povo que Ele escolheu. Mas sabemos também que no meio deste percurso, e porque era assim a vontade do Pai, como diz o Evangelho,
de hoje que o Pai volta porque fez a vontade de Deus. Jesus volta ao Pai porque cumpriu em tudo a vontade de Deus. Nós sabemos também que nesse percurso houve muito sofrimento, muita incompreensão, muita dor do nosso Senhor. E com o povo que também via nele, esperava nele esta salvação, esperava nele este reino que vinha para ser estabelecido sobre toda força contrária, sobre toda opressão, sobre toda escravidão. Mas ao invés disso, o que aconteceu? O Senhor foi crucificado. E em meio a tudo isso que nós vamos vivenciando nesses 50 dias que antecedem Pentecostes, o Senhor que venceu a morte, que ressuscitou, mas não mais no corpo físico, humano, e que em meio a esses dias apareceu para os discípulos, afirmou ainda mais seus ensinamentos aos seus discípulos, mas eis que é chegado a hora, como nós vimos no Evangelho de domingo, de Jesus voltar para o seu reino definitivo, para o céu, para o Pai. Ele que cumpriu em tudo a vontade do Pai. Ele que se doou, ele que deu a sua vida para neste mundo nos ensinar o caminho que nos leva ao céu. Então, o que fazer? Quando esses discípulos, então, vendo Jesus, que na ascensão sobe ao céu, e agora não temos mais aquela presença que hora ou outra vinha até nós, firmar a nossa fé, nos dar ânimo, nos encorajar. Então eles ficam estáticos neste momento de glória, olhando algo sobrenatural na sua capacidade humana jamais alcançaria esta dimensão. E os anjos que ali estavam disseram o que para eles? É preciso voltarem. Porque ele já nos ensinou o que precisamos fazer. Ele já nos ensinou tudo. E é preciso que o Pai, que Jesus vá para que o Espírito venha, o Paráclito, aquele que vai nos conduzir agora. E aqui a narração deste acontecimento. Estavam as portas fechadas e Jesus que entra, mesmo estando as portas fechadas, e qual é a primeira coisa que Jesus diz a eles? A paz esteja. A paz esteja convosco. Eu estou aqui. Vocês não estão sozinhos. Não tenham medo. Vocês me viram voltando para o Pai, mas eu disse, era promessa que o Espírito Santo desceria sobre vós. E eis que hoje o Espírito Santo virá sobre vocês. E isso aconteceu, meus irmãos. Como tudo que o Senhor prometera, aconteceu. Tudo. Porque tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Tudo que Ele diz que vai fazer, Ele faz.
E por que eu estou dizendo isso? Antecipando, neste momento na liturgia. Porque disso depende a nossa salvação. Algo que parece tão repetitivo, algo que parece que nós já decoramos de trás para frente, de frente para trás. Eu já sei quem é o Espírito, eu já sei que ele é o santificador, eu já sei o que aconteceu lá em Pentecostes, eu sei de tudo isso. E o que isso muda na minha vida? Tudo. Muda tudo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, sozinhos, nós não conseguiremos. E Jesus sabe, Deus sabe disso. E acha mesmo que Ele mandaria o Espírito Santo sobre nós, se não nos fosse necessário? Se fosse algo que pudéssemos escolher se sim ou se não? É claro que não. O Espírito é aquele que vem fortalecer em nós a vontade do Pai. O Espírito é aquele que vem nos ensinar a amar as coisas de Deus. O Espírito é aquele que nos convence. O Espírito é aquele que nos abre o entendimento para as coisas que nós não vemos. O Espírito é aquele que eleva dentro de nós a fazer a vontade de Deus em nossa vida. Ou seja, é o Espírito que faz tudo. O que cabe a nós é permitirmos e desejarmos este Espírito em nossa vida. E olha que interessante. Este Espírito Santo nos traz dons. Presta bem atenção nesta colocação que eu vou apresentar a vocês agora. Quando nós somos batizados, somos mergulhados no sangue redentor de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Estão entendendo? Então, quando você vai lá batizar o seu filho, porque é quando os pais têm a oportunidade de ver, porque com o nosso batismo, geralmente, a gente não vê, né? Que a gente é criança, né? Mas quando você vai e participa de uma celebração que tem um batismo, o que você vê? O padre, os pais, os padrinhos, a água, o óleo, os símbolos, né? Os símbolos que todos têm um grande significado. E você vê aquela água ali sendo jogada na cabecinha da criança. Não é isso que nós vemos? Ou alguém vê outra coisa? Não, né? Eu nunca vi outra coisa. Mas o que acontece no plano espiritual? Que nós não, mas nós somos mergulhados no sangue redentor de Cristo. Por quê? Porque é esse sangue que tem o poder de lavar os nossos pecados. Não foi através do sangue derramado na cruz de Jesus que veio a remissão dos pecados? No batismo, nós somos mergulhados no sangue de Cristo. Por isso somos lavados do pecado original. Olha, mas nós vemos o quê? A aguinha caindo ali, né? Na cabeça da criança. Mas olha a potência da graça que acontece em nós no sacramento do batismo. E além de sermos mergulhados, tornamos-nos filhos de Deus. O Espírito Santo começa a habitar em nós. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nosso coração, tornando-nos filhos de Deus que passa a morar em nós por meio do Espírito Santo. Ele nos lava, santifica
e começa a agir em nós e a esculpir em nossas almas a mais importante e bela de suas obras, a obra da santificação. Olha que coisa mais linda. Olha o que o batismo faz na vida de uma pessoa. E, infelizmente, muitas pessoas hoje não são batizadas. Então, meus irmãos, é assim que o Espírito Santo começa a habitar em nós. É desta forma. É por esta porta que ele entra para fazer morada em nossa vida, através do batismo. É assim que ele vem. É assim que ele faz morada em nós. E uma vez que faz morada em nós, vai santificando o nosso coração. Até aqui, entendido. Ele começa a agir e esculpir em nossas almas a mais bela obra da santificação. Deus deseja que todos sejam santos. E quem nos santifica é o seu Espírito, que age em nós, purificando e fortalecendo nossa fé, esperança e caridade. Quem que santifica o nosso coração? Deus. Através do Espírito Santo, que age em nós de uma forma santificadora, fortalecendo em nosso coração a fé, esperança e a caridade. Quem que faz tudo isso na nossa vida? Aqui está falando que em algum momento que é nós por nós mesmos? Não. Tudo é graça através do Espírito? Vamos lá. Chamados à ação do Espírito Santo em nós, de dons do Espírito Santo, esses dons são graças presentes que pela ação do Espírito Deus nos dá para a nossa santificação e o serviço dos irmãos. Além de tudo isso que nós acabamos de receber, como graça de Deus através do batismo, do Espírito Santo que entra na nossa vida, que santifica a nossa vontade, que fortalece a fé, a caridade e a esperança em nós. Além de tudo isso, ele nos dá dons. Dons que nos ajuda, nos santifica e que também nos ajuda no serviço para com os outros. Tá vendo? Tudo é graça de Deus. Até para você servir o teu irmão, é o Espírito Santo quem te ajuda. Até para você fazer a caridade para o outro, ajudar o outro, quem está agindo em você é a graça de Deus através do Espírito que te impulsiona, que te leva a fazer a vontade de Deus. E uma vez que nós vamos sendo obedientes a esta ação do Espírito em nós, o que vai acontecendo em nós? Nós vamos nos santificar e santificando o nosso caráter, o nosso coração, a nossa vida. Mas quem tem que agir em nós? O Espírito Santo de Deus. E olha que coisa mais linda. Esses dons são graças presentes que pela ação do Espírito nos santifica. São chamados dons infusos ou dons de santificação. Os 7 dons de santificação. Os instrumentos da ação do Espírito em nós para educar as nossas almas e nos santificar. Primeiro, precisamos entender uma coisa, meus irmãos.
a nossa alma precisa ser educada. O Espírito Santo precisa educar a nossa alma. Por quê? Porque nós somos pessoas segundo a vontade da carne. Nós somos pessoas que temos a tendência, a inclinação a fazer as coisas segundo a minha vontade, o meu desejo. E é aqui que muitas vezes nós caímos na tentação do pecado. E é por isso que é o Espírito Santo que nos dá a sua graça e os dons, que santifica, que educa esta vontade, que alinha essa vontade em nós. E alguém sabe aqui quantos dons são do Espírito Santo? Aqui todo mundo sabe, né? São 7. Sacramentos são quantos? É a mesma coisa, né? Mesma quantidade, né? Coisas diferentes. E os dons do Espírito, presta atenção, o dom que você traz com você. Você é batizado? Você que está nos assistindo, é batizado? Olha os dons que você tem em sua vida. Recebeu pelo batismo. Confirmamos na crisma. Mas recebemos a graça do Espírito Santo em nosso batismo. Sabedoria, entendimento, conselho, coragem ou fortaleza, piedade, ciência e temor de Deus. O Senhor nos deu esses dons aqui, todos porque eles são essenciais para nos educar na sua vontade. Essenciais. Cada dom, ele tem como uma regra, educar uma área da nossa vida. Veja bem, quando nós falamos de sabedoria, dom de Deus, não estou falando aqui de inteligência, de pessoas que estudam, que decoram, que se a gente tem esta capacidade e é graça de Deus também, nós estamos falando de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, vem dom do Espírito para nos ajudar em nossa vida. A sabedoria que nos mostra o que sim, o que não. A percepção das coisas quando não condiz à vontade de Deus. Essa sabedoria que é graça em nós. E eu não vou entrar aqui, porque é muita coisa, senão a gente não consegue. Mas a sabedoria é graça de Deus. É dom de Deus. E é essencial para não cairmos nas armadilhas e nas tentações do mal em nossa vida. Uma pessoa sem sabedoria facilmente cairá nas seduções de Satanás. O outro dom é o entendimento, prudência. O que é entendimento? É entender a palavra de Deus, é compreender os ensinamentos da igreja, compreender a própria vida, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus nela. Entender os caminhos a serem percorridos, os caminhos que não podem ser percorridos, e compreender aonde que sim, aonde que não, tendo como base sempre o quê? Os ensinamentos deixados por Cristo. E o Espírito Santo nos recorda quando buscamos estes ensinamentos em nossa vida. Então, é um dom que nos é dado. Coragem ou fortaleza? Fortaleza é a força para resistir às situações da vida. Isso é dom de Deus. Quantas situações vêm sobre a nossa vida para nos derrubar, para nos derrotar verdadeiramente. E nós somos ali sustentados por uma força que não é nossa.
esta força é dom de Deus, é graça de Deus que nos ajuda a nos levantar de cada queda, nos fortalecendo a fé, mesmo que a gente não veja, mesmo que muitas vezes a gente olhe para nós e a gente se vê fraco, mas nós continuamos, porque a graça de Deus nos sustenta, a força de Deus está ali nos levantando. Talvez a gente queria ver a força de Deus de uma forma prodigiosa, dentro de algo sobrenatural, mas Deus, ele aplica a sua pedagogia dia a dia, acontecimento a acontecimento em nossa vida. E eu sei que muitos de nós sabemos que há muitas situações que sozinhos nós não conseguiríamos. E se vencemos, é porque esta força, esta coragem, esta fortaleza é dom. E é dom que age em nós e nos ajuda a continuar com fé, com esperança. É dom de Deus. Piedade. Como diz o Evangelho de Pentecostes, aqueles que nós perdoarmos os nossos pecados serão perdoados. O que nós retemos, também os nossos serão retidos. Piedade é dom, meus irmãos. Amar, misericórdia, perdoar é dom de Deus. É graça do Espírito Santo em nós, que não permite que o nosso coração se coloque a serviço do mal, que não permite que o nosso coração se torne impiedoso, implacável, uma pessoa que não perdoa. Agir assim é agir conforme a vontade do mal. Ah, mas existe uma situação na minha vida que foi muito cruel. A graça de Deus está junto conosco para nos ajudar a praticar a piedade. E uma vez que esta graça tem liberdade em nós e ela vai agindo em nosso coração, nós vamos nos tornando estas testemunhas, esses imitadores de Cristo. Ciência, dom da ciência. Poder compreender dentro de uma dimensão espiritual, ter inspirações, dons que conseguem compreender situações espirituais que não são visíveis em sua vida, mas que Deus fala através da oração, que coloca no coração. Quantas vezes a gente está rezando, não é verdade? E vem aquela inspiração que fala, é isso que eu preciso fazer. Esta é a atitude que eu preciso tomar. E Deus dá esse discernimento em nosso coração para fazermos a sua vontade. Isso é dom. Isso é dom. E por fim, temor a Deus. Temer a Deus, meu irmão, obedecer a Deus, também é dom. Às vezes a gente acha que é porque a gente é bonzinho, né? Aí eu sou tão bonzinho, eu tenho um coração tão bom, tão bom, tão bom, que eu faço a vontade de Deus e temo a Ele. É o Espírito Santo que torna o nosso coração tão bom, por nos levar a temer a Ele. E temer a Deus, meus irmãos, não é o temor do medo, mas é o respeito, a obediência, porque Ele é Deus. Eu acho que isso daqui é a coisa mais óbvia, porém é a que mais precisa ser dita. Porque hoje as pessoas se colocam como ou acima de Deus. Ah, mas eu não me coloco acima de Deus. Quando você faz o que Ele não quer, você está acima de Deus. Se Deus, que criou todas as coisas, que criou você, está dizendo que não, quem é você para dizer que sim? Você está se colocando no nível dele ou mais do que ele. Temer a Deus é sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade.
Porque o Senhor é o meu Deus. E tudo aquilo que o Senhor apresenta precisa ser obedecido. Quantos corações que são rebeldes, que não temem a Deus. Isso é dom, meus irmãos. Isso é graça de Deus em nossa vida. Está vendo que quando a gente escuta a palavra Espírito Santo, isso de uma forma muito breve e muito pequena. Mas quando a gente escuta Espírito Santo, quando a gente vem no grupo de oração e começa a oração pedindo o Espírito Santo, quando a gente vê em todas as pregações um pregador, alguém dizer é preciso pedir o Espírito Santo, é porque sem ele é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. É somente pelo Espírito Santo que nós vamos fazer a vontade de Deus. Quando Ele entra na nossa vida, quando Ele habita em nossa casa interior, quando Ele santifica as nossas vontades, quando Ele aplica os seus dons no nosso entendimento, no nosso agir. E aí nós vamos nos tornando homens e mulheres que vivem verdadeiramente esta dimensão de discípulos, de imitadores de Cristo, homens de fé, mulheres de fé. Então, meus irmãos, é preciso pedir o Espírito Santo sempre. Incansavelmente, todos os dias clamar ao céu: vem, Espírito Santo de Deus. Vamos juntos viver este dia. Que os teus dons conduza o meu agir. O que a gente cantou quando a gente começou? Vem orar em nós, vem falar em nós, vem viver em nós, vem agir em nós. Porque Ele tem que estar em tudo na nossa vida. Uma coisinha que fica para o lado de fora é onde muitas vezes a gente se perde. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E uma breve meditação sobre isso que eu acabei de ler, que é muito interessante para finalizar. Em seu dia a dia, você certamente já ouviu coisas como essa. O quê? Eu não peco. Nunca roubei, nunca matei, nunca enganei ninguém. Sou uma pessoa honesta, de boa vontade. Não encontro pecado nenhum em mim e tenho certeza de que Deus também não. Quem pensa assim, precisa crescer muito no dom do temor de Deus. Você já ouviu isso na sua vida? Eu já ouvi. Muito. Eu sou bom. Eu pego os animaizinhos da rua para cuidar. Não mato ninguém. Meu irmão, minha irmã, precisamos crescer muito no dom de temer a Deus, de obedecer a sua vontade, os seus ensinamentos na nossa vida. Ai, que exagero. Uma vez só não faz mal, não é pecado, não. Já faço tanta coisa boa. Será que só uma vez não posso fazer uma coisinha errada? Quem pensa assim precisa do dom do entendimento, pois ainda não entendeu a gravidade que é estar no pecado. Peça a Deus te dar um entendimento, fazer você compreender o que é pecado, o que é viver no pecado. Isso é terrível. Terrível para a alma, terrível para a vida. Se você não entende, pede que o Espírito Santo te leve a compreender. Olha quanta coisa importante o Espírito Santo realiza em nós. Precisa também do dom da prudência,
Pois se ela pecar, ofende a Deus, e isso traz grande prejuízo para a nossa vida. Certamente precisa também do dom da piedade, pois não parece amar a Deus, e o dom do temor, para que, por amor, evite o pecado. Está vendo? Toda a ação em nossa vida, tudo que nós vamos vivendo em nossa vida, o que sim e o que não, depende do Espírito, de eu ter o Espírito ou de não ter, ou de não deixar que ele haja em minha vida. Quando estas ações acontecem em nossa vida de uma forma contrária, meus irmãos, é porque este Espírito Santo não está agindo no meu coração. A minha vontade está acima daquilo que Deus nos ensina a viver. Isso é muito perigoso. Comigo é assim. Acredito em Deus e tudo mais, mas na hora do sofrimento, na hora da provação, quando a coisa fica preta, aí eu deixo tudo. Esqueço da oração, da palavra, da vontade de Deus e passo a fazer somente a minha vontade. Fico totalmente desorientado, me acovardo, medroso, perco a fé. Essa pobre pessoa precisa pedir a Deus para crescer no dom da fortaleza, para que não perca a fé em meio ao sofrimento. Precisa do dom da sabedoria para unir-se ao sofrimento de Jesus na cruz e o do conselho, buscando sempre uma leitura sadia e alguém que possa aconselhar. Viver a vida assim é viver uma vida em paz com Deus. Não isentos de dores, não isentos de sofrimentos, mas totalmente tomado da graça, totalmente revestido da graça de Deus. Quem busca isto em sua vida, viverá todas as suas dores de uma forma totalmente diferente. Viverá a sua cruz, carregará a sua cruz e os seus sofrimentos de uma forma que cada dia mais os leve a crescer em graça, em santidade. Este convite, esta graça, não foi dada para alguns, nem para os escolhidos, nem para aquele que Jesus tocou e falou, é esse? Não. Deixa eu dizer para você, esta graça foi dada a todos nós. Todos. Tudo isso, todo este tesouro foi nos dado por Deus, para que nós não caminhemos sozinhos, não nos sentimos sozinhos, para que a gente não tenha desculpa de que na dor não tem jeito, é forte demais, eu não vou dar conta. Tem o dom. Ah, mas uma pessoa me fez tanto mal, eu não tenho como perdoar. Tem o dom. Ah, mas eu não entendo, eu não consigo compreender o porquê isto na minha vida. Tem o dom. Senhor, Tu és mesmo poderoso? Tem o dom. Porque o Senhor conhecia e conhece as misérias do homem que o levam a cair e a se perder totalmente. E como ele bem diz que não há nada que ele peça de nós, a qual ele não mande a graça para que a gente possa viver. Meu irmão, minha irmã, eu digo a você em nome de Jesus, chame este Espírito Santo para a sua vida hoje. Conheça-o. Traga ele para perto de você. Se reconcilie com ele. É Jesus. Verdadeiramente Jesus. Que nos fez pessoas fortes. Que nos preencheu.
de toda a graça para vencermos todo e qualquer mal sobre a nossa vida, que nos deu o seu poder infinito, insondável, para habitar em nosso coração, para nos fazermos vencedores como Ele foi, para nos fazer vitoriosos como Ele foi, mesmo sobre a dor, mesmo sobre a morte, mesmo sobre o pecado, não importa, a graça é infinitamente maior do que tudo que venha contra para nos perder. E se nós estamos perdendo, é porque não contamos mais com esta graça. Contamos somente com nós mesmos, com a nossa própria vontade, cedendo às inclinações, caindo nas mentiras do mal, nos apartando desta amizade que única que pode nos levar à santificação total e a ganhar a graça de entrarmos no céu. É isso que o mal faz. O mal nos leva à inclinação do pecado para romper a força de Deus, a amizade de Deus, que nos faz fortes, portadores de todos estes dons infinitos, de todos esses dons que estão acima de todo e qualquer mal em nossa vida. Então eu convido você hoje, pela graça do Espírito Santo, romper com todo o pecado, com tudo aquilo que te afasta dele, com tudo aquilo que te leva para longe de viver esta realidade que ele escolheu para a tua vida. Temos tudo isso. Recebemos tudo isso pelo batismo. Esta graça está em você, Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Ele age em você, mas não o abafe com o pecado. Não o aprisione em meio às suas escolhas, porque o Espírito Santo, ele respeita a sua liberdade. Jesus respeita a sua liberdade. Não jogue sujeira sobre aquele que é limpo, é puro. Não suje a tua casa, teu coração, com pensamentos e vontades que não te levam para Deus. E é por isso que você cai, meu irmão, porque você está buscando em alguém que não é Deus. Repito, Ele nos deu a graça para atravessar todas as situações em nossa vida. Ele nos deu dons, Ele se deu, Ele se doou para estar conosco. E se a sua escolha é viver com Ele e santificar o teu coração, então, com certeza, um dia você o verá face a face, porque não tem nada que Deus mais deseja do que habitar num coração que decidiu ser inteiramente dele, que decidiu que Ele o tomasse, a sua vida e a sua história. Então que nesta noite, esses dias que ainda se aproximam para vivermos o Pentecostes, não seja mais um momento que você estará fisicamente ali, numa missa, numa celebração, como se aquilo fosse um conto histórico, algo que só precisa ser cumprido. Não. É Pentecostes, hoje, agora, quando a graça de Deus encontra lugar em nosso coração. Então feche seus olhos. E como você bem sabe,
que nós somos batizados e a nós foi dado este Espírito santificador. A nós foi dado os dons, a nós foi dado o amor, a piedade, o temor, a confiança, o entendimento. A nós foi dado a fé, a caridade, a esperança, frutos deste dom de Deus. Frutos do próprio Cristo que habita em nós pela ação do Espírito Santo. Então peça nesta noite. Peça que esse Espírito Santo haja poderosamente na sua vida. Vá dando a Ele, pela tua boca, pela tua palavra, a autonomia. Dê a Ele esta autonomia para agir em sua vida, sobretudo naquelas áreas decaídas pelo pecado, naquelas áreas que o mal ainda tem poder, governa sobre você, na sua inclinação, na sua fraqueza. E nós vimos que na fraqueza há a fortaleza, que na falta do entendimento há o entendimento. Há em tudo em nossa vida o auxílio do céu, o auxílio da graça de Deus. Ó doce hóspede da alma, amado Deus e Senhor, Tu que deste a nós, Senhor, tudo e muito mais que um coração poderia, Senhor, necessitar, Senhor, para ter um coração semelhante ao Teu. Tu se deu a nós, Senhor, e ainda mais nos deu, Senhor, o entendimento, Senhor, nos deu um coração que perdoa, nos deu, Senhor, imprimiu em nós, Senhor, dons, Senhor, que nos elevam sobre todas as coisas deste mundo, sobretudo, Senhor, que nos faz vencer o mal, que nos faz vencer, Senhor, a inclinação da nossa vida. Senhor, Tu conheces, Senhor, o meu coração. Tu sabes, Senhor, as tendências, Senhor. Tu sabes, Senhor, aonde eu mais preciso da Tua graça. E eu te peço nesta noite, Senhor, não me deixes, Senhor, sem o Teu Espírito agir, Senhor, em minha vida. Derrama hoje, Senhor, a graça, Senhor. A graça, Senhor, que abre o meu coração, a minha vida, para ser inteiramente Teu, Senhor. Para fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor, vem com o Teu sopro de vida sobre nós, Senhor. Vem com o Teu sopro, Senhor, renovar, Senhor, em nosso coração a Tua vontade em nós. Vem reacender a chama, Senhor, que se apagou em nós. Vem reacender, Senhor, a fé, os dons que estão adormecidos, Senhor. Toca-nos, Senhor, nesta noite. Move, Espírito Santo de Deus, o nosso ser. Age em nosso querer, em nossas atitudes,
Derrama, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós. E vai fazendo o seu pedido. Vai deixando o Espírito Santo rezar em você. Vai deixando o Espírito Santo agir em você, em seu coração. Vai deixando o Espírito Santo tomar o que é dele. E deixa ele ir derramando o seu amor, a sua cura, o seu perdão, a sua libertação. Para que este coração seja verdadeiramente um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre. Espírito Santo repousa sobre nós, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo repousa sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Traz unção a nós, Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo repousa sobre nós. Traz unção a nós, Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo repousa sobre nós. E o Senhor visita agora corações atribulados, corações que estavam inquietos. Vai sentindo agora a paz que vai adentrando no teu coração, a paz que acalma, a paz que traz confiança, serenidade de que não há nada que possa nos roubar de ti, Senhor. O Senhor visita corações incrédulos, corações que deixaram de acreditar em Deus e que fizeram uma experiência nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito
Visita, Senhor, corações que estavam com a sua chama da fé apagada, Senhor. E o Senhor reacende, Senhor, pela ação do Teu Espírito. O Senhor reaviva, Senhor, a chama do coração. Obrigado, Senhor. Porque como Tu entraste naquele lugar que as portas estavam fechadas, Tu também hoje entrou, Senhor, em lugares que corações estavam fechados, mentes estavam fechadas. E hoje, Senhor, Tu adentra com a Tua paz e diz: a paz esteja com vocês, meus filhos amados. Filhos queridos que lutam para fazer a minha vontade. A paz estará sempre no coração de vocês. E os dons de fortalecimento não lhes faltará para fazer a minha vontade, pois jamais eu deixarei de estar com vocês. A minha graça os acompanha até o fim. Não tenham medo, não desanimem, coragem. Levanta-se contra o mal, levanta-se contra o pecado e receba do céu, receba do alto a graça, o Pentecostes, a vida que renasce em nós, para sermos testemunhas vivas da graça de Deus, ressuscitado, vivo, presente, que age em nós, que age através de nós. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus Todo-Poderoso. Levanta-se, Deus. Levanta corações. Levanta, Senhor, para que Tu sejas, Senhor, cada vez mais glorificado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Receba os dons do Espírito Santo de Deus, os dons da santificação da nossa vida. Traz unção a nós, Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Obrigado, Senhor. E o Senhor me deu uma visualização de uma pomba que estava presa numa gaiola. E essa gaiola se abria, e este pássaro voava. Este pássaro voava com liberdade. E assim, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por corações estavam aprisionados, Senhor. E hoje, Senhor, o Espírito Santo novamente tem liberdade, Senhor, para agir nestas vidas, nestes corações, Senhor. E você sentirá o poder de Deus na sua vida. E você dará testemunho deste batismo no Espírito que aconteceu hoje. Que você marque esta data na sua vida, porque você abriu as gaiolas que mantinham a graça de Deus trancadas, e para a honra e glória do nosso Senhor, elas foram abertas, para que a ação do Espírito santifique a sua vida, e a sua vida seja um canal de graça na vida daqueles que você convive. Obrigada, Senhor.
Bendito seja Deus. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, nosso defensor. Bendito seja a Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito sejam os anjos, os santos, que intercedem a Deus por cada um de nós. Bendito seja Deus pelo carisma emuná, que age poderosamente nos corações, para que a fé seja verdadeiramente o sentido da nossa caminhada. Não olhar com os olhos humanos, abrir os olhos da fé. Deus está conosco. É promessa dele para nós. Ele está conosco até o fim. E nada nos separará desta graça de ter a companhia de Cristo lado a lado conosco até o fim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo teu Espírito em nós, pelo teu agir em nós. E que a partir de hoje, Senhor, seja um novo dia, do novo que o Senhor deseja realizar em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que tudo isso perpetue em nossa vida. Queremos sempre nos colocar debaixo da proteção e da intercessão de nossa mãe. Ela que gera o Espírito Santo, ela que derrama pelo seu amor o Espírito Santo sobre nós. E ela também se faz presente verdadeiramente em nossa caminhada, em nossa vida. Então que nossa Mãe Maria Santíssima firme em nós a vontade de Deus e que o Espírito Santo sempre nos conduza nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, assim como ela, viver para fazer a vontade de Deus. Nos ajude, Mãe, ajude a cada um de nós nesta caminhada rumo ao céu. E pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, que caminha conosco, está conosco, desça sobre nós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Amém, meus irmãos. Que graça, que bênção nesta noite. Louvado seja Deus, que realmente hoje seja o início de um novo que Deus deseja realizar e já realizou, já começou hoje na sua vida. Deus te abençoe. Lembrando que o nosso Santo Terço Mariano acontece de segunda a sábado às 5 horas da tarde, ao vivo aqui pelo Instagram da comunidade. Seja bem-vindo a se unir a nós neste momento de oração. E quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo, também estaremos aqui no Centro de Evangelização da Comunidade, que fica localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que mora aqui, venha adorar Jesus conosco, venha fazer esta experiência de um verdadeiro amor, de um verdadeiro encontro com o nosso Senhor presente, vivo na Sagrada Eucaristia. Quinta-feira, às 19 horas, na Rua Israel, número 51, estaremos aqui esperando você, e você que nos acompanha, estaremos ao vivo também para rezar junto com você. Amém? Amém. Cheiro de rosas neste lugar, Maria aqui está, e o Espírito
de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Cheiro de rosas neste lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá.